Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham. Hoje vamos conhecer a história de um homem que começou sua jornada como um simples pastor de ovelhas e se tornou o maior rei de Israel. Um homem que, mesmo sendo chamado de segundo o coração de Deus, enfrentou fracassos devastadores e teve que lidar com as consequências de seus erros. Esta é a história de Davi, guerreiro, poeta, músico, pecador e rei. Imaginem só, um jovem que tocava harpa para acalmar ovelhas se tornaria o mesmo homem capaz de derrotar gigantes, liderar exércitos e escrever alguns dos textos mais belos e profundos da história da humanidade. Os Salmos, que até hoje confortam milhões de pessoas ao redor do mundo. A vida de Davi nos mostra que Deus não escolhe os perfeitos, mas aperfeiçoa os escolhidos. Em sua jornada, vemos triunfos impressionantes e quedas terríveis, momentos de fé inabalável e períodos de fraqueza humana. Uma história que nos ensina que, mesmo em nossos piores momentos, a misericórdia de Deus pode nos encontrar. Antes de mergulharmos nesta incrível jornada, não se esqueça de clicar no botão de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando estas histórias que atravessam os séculos e ainda falam ao nosso coração hoje. Nossa história começa em Belém, uma pequena cidade na região de Judá, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Ali vivia um homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Davi era o caçula, considerado tão insignificante pela família, que quando o profeta Samuel veio procurar o futuro rei entre os filhos de Jessé, nem sequer se lembraram de chamá-lo da pastagem onde cuidava das ovelhas. A Bíblia nos conta, em 1 Samuel 16, que Deus enviou Samuel a Belém com uma missão secreta, ungir o novo rei de Israel, pois Saul, o primeiro rei, havia se desviado dos caminhos do Senhor. Quando Samuel viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, pensou: certamente este é o escolhido do Senhor. Mas Deus disse a Samuel algo que devemos sempre lembrar: não considere a sua aparência nem sua altura. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência exterior, porém, o Senhor vê o coração. 1 a 1, 7 filhos de Jessé passaram diante de Samuel, e nenhum foi o escolhido. Intrigado, Samuel perguntou: estão aqui todos os seus filhos? Foi então que Jessé mencionou: ainda tenho o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Quando Davi chegou, jovem, de aparência agradável e olhos expressivos, o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o. Este é o escolhido. Assim, nos campos de Belém, longe dos palácios e centros de poder, Deus preparava um rei. Enquanto Davi aprendia a cuidar de ovelhas, desenvolvia as qualidades que um dia o ajudariam a cuidar de uma nação inteira. A jornada de Davi ao trono começou de maneira inusitada. O rei Saul, atormentado por um espírito maligno, precisava de alguém que tocasse música para acalmar sua alma perturbada. Um de seus servos mencionou: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É valente, destemido e sensato. O Senhor está com ele. Assim, o jovem pastor de ovelhas foi chamado para servir na corte real, sem que ninguém soubesse que ele havia sido ungido como futuro rei. Sempre que o espírito maligno atormentava Saul, Davi tocava sua harpa, trazendo alívio ao rei. Este período na corte foi um tempo de preparação. Davi aprendeu sobre liderança, política e os desafios de governar um reino, tudo enquanto servia humildemente com seus dons. Como diz o Salmo 75, 6, 7. Pois não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, que vem a exaltação. É Deus quem julga, a um ele humilha, a outro exalta.
O episódio mais conhecido da vida de Davi é sem dúvida seu confronto com Golias. Enquanto os exércitos de Israel e dos filisteus se preparavam para a batalha, um gigante chamado Golias, com quase 3 metros de altura, desafiava diariamente os israelitas a enviarem um campeão para lutar contra ele. Por 40 dias, o gigante zombou dos israelitas e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Foi então que Davi, visitando seus irmãos no campo de batalha, ouviu os insultos de Golias e se surpreendeu com o medo dos soldados de Israel. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou indignado. Quando levado ao rei Saul, Davi se ofereceu para lutar contra o gigante. Saul duvidou. Você é apenas um jovem e ele é um guerreiro desde a juventude. Mas Davi respondeu com uma das mais belas declarações de fé registradas na Bíblia. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Recusando a armadura de Saul, que era pesada demais para ele, Davi pegou apenas seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas de um riacho. Quando Golias viu o jovem se aproximando, zombou. Por acaso sou um cão para que venha a mim com paus? A resposta de Davi revela o segredo de sua força. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Com uma única pedra em sua funda, Davi atingiu a testa do gigante, derrubando-o. Então, usando a própria espada de Golias, cortou sua cabeça, cumprindo sua promessa de que todos saberiam que há Deus em Israel. Esta história nos ensina que os gigantes em nossa vida, sejam eles problemas, medos ou desafios, podem parecer invencíveis aos olhos humanos. Mas quando enfrentamos esses gigantes no nome do Senhor, descobrimos que nenhum problema é maior que o Deus que servimos. Após a vitória sobre Golias, Davi ganhou grande popularidade em Israel. As mulheres cantavam: Saul matou seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Esta comparação despertou o ciúme do rei Saul, que a partir daquele momento passou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono. Foi neste período difícil que nasceu uma das amizades mais belas narradas na Bíblia: a amizade entre Davi e Jonatas, filho de Saul. A Escritura diz que a alma de Jonatas apegou-se à alma de Davi, e Jonatas o amou como a si mesmo. Essa amizade leal sustentou Davi nos tempos mais difíceis. O ciúme de Saul se transformou em ódio, e várias vezes ele tentou matar Davi, chegando a atirar sua lança contra ele enquanto tocava harpa. Davi precisou fugir e viver como fugitivo por aproximadamente 10 anos, escondendo-se em cavernas, desertos e até em território inimigo. Durante este tempo de fuga, Davi teve pelo menos 2 oportunidades de matar Saul e tomar o trono à força. Uma vez, enquanto Saul dormia em uma caverna, e outra, quando entrou no acampamento real durante a noite. Em ambas as ocasiões, Davi recusou-se a estender a mão contra o ungido do Senhor, mesmo sendo ele próprio o rei ungido que esperava. Esta atitude de Davi nos ensina uma lição valiosa: confiar no tempo de Deus. Mesmo tendo sido ungido rei, Davi esperou que Deus cumprisse sua promessa no tempo certo, sem tentar forçar os acontecimentos. Como ele mesmo escreveu no Salmo 27:14, espere no Senhor, seja forte e corajoso, espere no Senhor. Após a morte de Saul em batalha, Davi foi ungido rei de Judá, sua tribo. Porém, apenas 7 anos depois, foi reconhecido como rei por todo Israel, aos 30 anos de idade. No total, reinou por 40 anos, estabelecendo Jerusalém como capital do reino unificado. Como rei, Davi expandiu as fronteiras de Israel, transformando-o em uma potência regional. Mas seu maior desejo era construir um templo para o Senhor. No entanto, Deus lhe disse:
através do profeta Natã, que por ser um homem de guerra e ter derramado muito sangue, não seria ele quem construiria o templo, mas seu filho Salomão. Deus fez a Davi uma promessa extraordinária, conhecida como o Pacto Davídico. Estabelecerei o trono de seu reino para sempre. Sua casa e seu reino durarão para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. Esta promessa se cumpriu completamente em Jesus Cristo, o Filho de Davi, cujo reino não terá fim. Mesmo sendo chamado de homem segundo o coração de Deus, Davi não estava imune ao pecado. Em 2 Samuel 11, encontramos o episódio mais sombrio de sua vida. Numa primavera, quando os reis normalmente saíam para guerrear, Davi permaneceu em Jerusalém. Da terraça de seu palácio, viu Batseba, uma mulher muito bonita, banhando-se. Mesmo sabendo que ela era casada com Urias, um de seus soldados mais leais, Davi a chamou ao palácio e cometeu adultério com ela. Quando soube que Batseba estava grávida, Davi tentou encobrir seu pecado. Primeiro, chamando Urias da batalha, esperando que ele dormisse com sua esposa. Quando Urias se recusou por lealdade aos companheiros que estavam em campo, Davi ordenou que o colocassem na linha de frente da batalha, onde certamente morreria. Este plano cruel funcionou. E após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como esposa. A Bíblia diz que o que Davi fez desagradou ao Senhor. O profeta Natã foi enviado para confrontá-lo com uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. Quando Davi, indignado, declarou que tal homem merecia morrer, Natã apontou o dedo e disse: "Você é esse homem." O arrependimento de Davi está registrado no Salmo 51, uma das mais profundas expressões de contrição na literatura mundial. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Deus perdoou Davi, mas as consequências de seu pecado permaneceram. O filho nascido daquela relação morreu, e Natã profetizou que a espada nunca se afastaria de sua casa. Esta profecia se cumpriu com tragédias familiares que marcaram o restante do reinado de Davi. As consequências do pecado de Davi se manifestaram em sua própria família. Seu filho Amnon violentou a meio-irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão, irmão de Tamar, matou Amnon em vingança e fugiu. Após retornar do exílio e ser reconciliado com o pai, Absalão conspirou contra Davi, forçando-o a fugir de Jerusalém. Na batalha que se seguiu, apesar das ordens de Davi para que poupassem a vida de Absalão, seu filho foi morto. A dor de Davi foi expressa em um dos lamentos mais comoventes da Bíblia. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Estas tragédias nos mostram que, embora Deus perdoe nossos pecados, muitas vezes ainda precisamos lidar com suas consequências. Como Davi escreveu no Salmo 32, 1:5, Feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Nos últimos anos de sua vida, Davi se dedicou a preparar materiais para a construção do templo que seu filho Salomão edificaria. Reuniu ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedras preciosas em grande quantidade. Antes de morrer, Davi reuniu os líderes de Israel e os encarregou de apoiar Salomão na construção do templo. Suas últimas palavras para seu filho foram: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não tema nem desanime, pois o Senhor Deus, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará. Davi morreu aos 70 anos, após reinar por 40 anos. A Bíblia diz que ele morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, riqueza e honra. O legado de Davi é imenso. Além de unificar e fortalecer a nação de Israel,
Ele deixou um testemunho de fé e devoção a Deus que inspira pessoas até hoje. Os salmos que escreveu continuam sendo fonte de consolo, encorajamento e louvor para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mais importante ainda, Davi faz parte da linhagem do Messias. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, é chamado de Filho de Davi, cumprindo a promessa de Deus de que um descendente de Davi reinaria para sempre. A vida de Davi está cheia de lições que podemos aplicar em nossa caminhada diária. Deus vê o coração. Quando Samuel foi ungir o novo rei, Deus lhe disse: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Em um mundo obcecado com aparências, devemos lembrar que Deus valoriza nosso caráter interior. A preparação no escondido. Antes de enfrentar Golias, Davi havia enfrentado leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas, longe dos olhares públicos. Os grandes momentos de nossa vida são frequentemente precedidos por tempos de preparação longe dos holofotes. Coragem baseada na fé. A coragem de Davi não vinha de sua força, mas de sua confiança em Deus. Quando enfrentamos nossos gigantes, podemos declarar como ele: "Venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Esperar no tempo de Deus. Mesmo ungido rei, Davi esperou anos até assumir o trono, recusando-se a tomar o poder à força. Às vezes, Deus nos dá uma promessa, mas devemos aguardar o tempo dele para vê-la cumprida. Ninguém está acima da tentação. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi caiu em pecado. Isto nos alerta para sempre vigiarmos contra a tentação, especialmente quando estamos confortáveis e bem-sucedidos. O valor do arrependimento genuíno. Quando confrontado com seu pecado, Davi não se justificou, mas se arrependeu profundamente. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. As consequências do pecado. Embora perdoado, Davi enfrentou consequências dolorosas por suas escolhas erradas. Isto nos lembra que nossas ações têm consequências reais. A importância da amizade. A amizade entre Davi e Jonatas nos ensina o valor de relacionamentos leais em tempos difíceis. Deus usa pessoas imperfeitas. A vida de Davi nos mostra que Deus não chama os qualificados, mas qualifica os chamados. Ele usa pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos perfeitos. A importância do louvor. Nos altos e baixos da vida, Davi manteve um coração de adoração. Os salmos mostram como podemos ser honestos com Deus sobre nossas lutas, enquanto continuamos a confiar e louvá-lo. O que significava ser um homem segundo o coração de Deus? Não significa ser perfeito, como vimos na vida de Davi. Significa ter um coração que busca a Deus mesmo após falhar, que confia na misericórdia divina após o pecado e que permanece fiel em meio às dificuldades. Em Atos 13:22, o apóstolo Paulo cita Deus dizendo: "Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade." Este é o segredo. Um coração disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo quando custa, mesmo após falhar. A vida de Davi nos ensina que nossa história com Deus não é definida por nossos fracassos, mas por nossa disposição de nos levantar novamente, nos arrepender e continuar seguindo a Deus. Como disse C.S. Lewis, você nunca saberá quão ruim você é até que tente ser bom. Um homem que está dormindo não sabe se está com sono. Amigos e amigas, cada um de nós pode ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Não porque somos perfeitos, mas porque, como Davi, podemos buscar a Deus de todo o coração, confiar em sua misericórdia quando falhamos e viver para sua glória em tudo o que fazemos. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta história inspiradora. Deixe nos comentários qual parte da vida de Davi mais tocou você e como essa história se relaciona com sua própria jornada de fé.
Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias que atravessam os séculos e ainda falam ao nosso coração hoje. Que possamos, como Davi, ser pessoas segundo o coração de Deus. Até a próxima, e que a paz do Senhor esteja com você.